uma comissão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi enviada a Roraima para ver de perto a situação dos refugiados. A intenção é fazer um relatório que ajude o Fórum Nacional da Infância e Juventude a traçar novas metas e encontrar soluções, incluindo os imigrantes. Foram recebidos na base do Exército pelo Coronel Sinelli, que fez uma apresentação geral sobre a Operação Acolhida e as ações das Forças Armadas e parceiros para enfrentar a grave crise humanitária que ali se desenrola. Depois, o grupo seguiu para o posto de triagem para conhecer de perto a ação de documentação e processo de interiorização. Essa aqui é o quê? Posto de triagem. Basicamente é para documentação, aqueles que vêm solicitar abrigamento. Quando Peru e Equador passaram esse visto para entrada, na UJ por entrar pela Guiana, não tem regularização estabelecida lá e acabam chegando aqui para regularizar a situação. O acúmulo de estrangeiros aguardando. Visitaram o abrigo Rondon 3 e a rodoviária, onde alguns refugiados passam a noite. No dia seguinte, viajaram a Pacaraima para conhecer o trabalho na fronteira. Esse é o PRI, que é a primeira linha de acolhimento, recepção e identificação. O Coronel Negreiros é o chefe aqui da instalação e aí ele vai fazer um percurso com a gente como se fosse o venezuelano que está entrando pela primeira vez. Inicialmente, no processo de orientação e organização da chegada dos venezuelanos, a gente preenche uma determinada planilha. E essa planilha é o controle de onde o venezuelano vem, qual é a pretensão dele no nosso país, se é visita, se é residência temporária, se é refúgio. A situação se existe criança, se essa criança está desacompanhada ou separada. A situação da presença de indígenas também. E se o venezuelano é a primeira vez dele no Brasil. Vamos só abrindo um parêntese. Os casos específicos de vulnerabilidade e proteção, antes de entrar na situação de Polícia Federal, eles são levados para a DPU, onde são tratados, é feita uma entrevista inicial, se verificado realmente uma situação específica, é acionada a psicóloga do Ministério da Cidadania para que realmente seja verificada a situação específica daquela pessoa, daquele venezuelano e tratada da devida forma. Só depois disso é que ele vai para a Polícia Federal e a partir daí dá continuidade no processo. Primeiro tenente Renato, enfermeira, aqui é a vacinação. As pessoas vêm da Venezuela, a gente faz um diagnóstico dos cartões de vacina. Existem 3 vacinas obrigatórias para interiorização, que era dupla adulto, tríplice viral e febre amarela. E quando eles trazem o cartão, a gente adequa para o nosso calendário vacinal. A partir daqui, o venezuelano está apto a entrar no nosso país. Apesar do foco principal ser a infância e juventude, o contato com a situação dos refugiados foi impactante. Acompanhados pelo Coronel Sinelli, percorreram o posto de triagem PI Trig e o BV8 e conheceram também o hospital de campanha montado ali. Às vezes até 17 horas eles passam viajando. E aí quando chegam, geralmente eles estão mais debilitados nesse primeiro momento. E aí é que a gente consegue acolhê-los e tratá-los. Quando precisa de algum atendimento de maior necessidade, de uma estrutura física de hospital mesmo, terciário, aí a gente precisa fazer a remoção para Boa Vista. A gente já tem conseguido salvar muitas vidas aqui. Na hora do almoço, tive a oportunidade de testemunhar a alegria e esperança de uma família que partia para a interiorização, confiantes no destino. E vocês estão animados a viagem? Já estava planejado, já estava combinado. O personal está esperando a nós.
vão para lá e já tem destino certo. Quando eles vão para outra cidade, já vão empregados. Tchau, tchau. Em seguida, o grupo se dirigiu para o abrigo Hanokoida, que é gerenciado pela Fraternidade, Federação Humanitária Internacional. Olha, pode mudar. Sim. Porque, veja, a gente tenta fazer. Estamos bem atendidos por meio de luz, aqui, los militares, aqui la rede con a Clara, e nós lo cuidamos. Nós somos uma equipe de trabalho. Há uma demanda específica no Fórum Nacional da Infância e Juventude, e por conta disso, para se pensar numa solução para o problema que está sendo discutido lá, veio a necessidade de alguns integrantes do Fórum Nacional da Infância e Juventude deslocarem até Roraima, visitando Boa Vista e Pacaraima, para a gente ter uma noção exata da situação, do problema que está sendo enfrentado pelos venezuelanos que aqui estão, para se pensar em solução. A finalidade maior é essa, é a coleta de dados, informações, e como é que a gente vai, a partir disso, pensar em questões voltadas à infância e juventude, que não, o CJ não está cuidando só disso, mas no nosso caso aqui, tem que revisar, a nossa vinda, ela tem um recorte específico, que é da infância e juventude. Olha, tem sido, sob qualquer ponto de vista, uma visita extremamente rica. É muito complicado para nós, que somos conselheiros e trabalhamos no Conselho Nacional de Justiça, tentar ajudar e contribuir para uma solução, para uma questão humanitária tão séria, sem que a gente conheça de perto, vivencie, visualize exatamente o tamanho que é o problema da imigração. Não é fácil, é um problema complexo, mas a gente vê boa vontade nos olhos das pessoas, nas ações das pessoas. A gente vê muita gente junta querendo fazer o bem. Isso tudo nos engrandece, isso tudo faz valer a pena a gente ter vindo aqui, ter convivido, ter presenciado esse momento. Nos impressionou a organização, a dedicação com que a Operação Acolhida, através das Forças Armadas, no caso o Exército e as suas demais, e também a Aeronáutica e a Marinha tem a sua contribuição. Eles estão fazendo. A humanidade é uma só. Nós todos somos seres humanos. Não são as fronteiras, os limites entre os países que podem definir onde as pessoas têm ou devem ou não ficar. Então, essa globalização que tanto se fala e se apregoa como uma globalização econômica, ela tem que ser uma globalização também humanitária. Nós todos temos responsabilidade com todos. Nós todos somos de uma mesma raça humana e nós todos temos o compromisso com todo mundo. A gente tem que pensar na solidariedade. A gente tem que... Nós somos um todo. Então, assim, as barreiras físicas estão se quebrando e a gente tem que ter otimismo, ter mais amor ao próximo e acolher em todos os sentidos. Em todos os sentidos a gente precisa disso. Eu preciso falar de amor, eu preciso de falar de acolhimento. O venezuelano segue. Ai, meu Deus. Com criança. A gente vê aquelas pessoas no Petrig acabando de chegar. Eu fico assim, eu olho muito as mulheres, né, as mães, e eu vejo elas com as crianças pequenas, e eu lembro quando meus filhos eram pequenos, e toda mãe, todo pai também, né, tem um temor de acontecer alguma coisa pro filho e tal. Imagina a coragem dessas pessoas, né, de catar poucas coisas que sobraram, botar em uma ou duas malas aí, pegar os filhos e ir embora para outro país. Porque outros povos decidiram outras coisas, né? Fazer guerra interna, né? Se revoltar, se levantar, pegar em armas. Eles estão deixando o país, gente. Né? Eles não pegaram em arma, eles pegaram as malas, os filhos e estão indo embora.